os 12 fundamentos da Nova Jerusalém. Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os 12 fundamentos da Nova Jerusalém. Na verdade, eu separei alguns textos bíblicos que vão estar falando sobre esses 12 fundamentos aqui dentro de uma abordagem bibliocabalística. Os 12 apóstolos são os 12 fundamentos da Nova Jerusalém. Cada apóstolo reflete uma tribo. Então, quem são os fundamentos da Nova Jerusalém? Os 12 apóstolos, como fundamentos da Nova Jerusalém, eles estão atuando na esfera de Esod, onde eles compartilham. Em Esod, você vai ter o compartilhamento de toda a energia que vem descendo desde Keter, Roquimá, Biná, passando por Resed, Geburá, passando depois por Netzá, Rod, chegando em Esod. De Esod, ela vai ser compartilhada para o reino, para Malkut. Então, tudo que vai sendo compartilhado do céu para a terra, dos reinos mais sutis para esse reino mais denso, vem passando por Esod. E então, quando nós temos os 12 na esfera de Esod, nós estamos falando do compartilhar a luz divina para o reino, na matéria, fazer aparecer na matéria a luz divina. Como foi dito, nós somos a imagem e semelhança do Pai. Yeshua falou: você quer ver o Pai? Quando você olha para mim, você já está vendo o Pai. O que ele quis dizer com isso? Que ele já estava compartilhando a luz do Pai, ele estava compartilhando a imagem do Pai, que é luz. Então, os 12 apóstolos em Esod, como fundamentos da Nova Jerusalém, estão compartilhando e compartilharam para o mundo. E esse compartilhamento vem através dos milênios, chegando até nós. Eles compartilharam a luz, compartilharam a graça, compartilharam o Evangelho, compartilharam as Escrituras, o conhecimento sagrado com todos nós. E nós também em Esod devemos ser a extensão desses fundamentos. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma das tribos celestiais, as quais estão sendo representadas por um dos apóstolos, que são fundamentos celestiais também. E nós, como parte desse corpo, somos pedras vivas dessa grande construção. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Cada um de nós somos como pedras vivas dessa grande construção, onde a pedra principal e angular é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo. Preparei para a gente Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem são os 12 fundamentos da Nova Jerusalém? Está no vídeo anterior. São os 12 apóstolos, eles são os 12 fundamentos. João capítulo 21, no versículo 15, diz assim: Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. João 1, do 40 ao 41. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e haviam seguido a Jesus. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. João capítulo 6, do verso 8 ao verso 9. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Agora sobre Tiago, filho de Zebedeu, Tiago maior. Mateus 4, do 21 ao 22. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E chamou-os.
Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Agora Marcos capítulo 10, do versículo 35 até o versículo 40, que diz assim: Tiago e João pedem a Jesus para se sentarem à sua direita e à sua esquerda na glória. Agora João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Apocalipse 1, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que viu. Agora vamos ver Filipe. João 1, do 43 ao 45, diz assim: No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Você vê que eles liam a lei e os profetas, né? João 14, do 8 ao 9. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Aqui não significa que Jesus e o Pai são a mesma pessoa, mas quem vê Jesus vê o Pai, porque ele está refletindo a imagem do Pai, assim como quem vê nós deveria ver Jesus também, porque devemos refletir a imagem de Jesus. Agora sobre Bartolomeu, que é Natanael, né? João 1, 47 ao 49, diz assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel? Agora João 21, verso 2, diz assim: Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Meus irmãos, os fundamentos da Nova Jerusalém são os 12 apóstolos. Tomé, o Dídimo, João 20, verso 24 até o 29. A gente lê bastante, olha só. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Agora vamos ler João capítulo 11 e versículo 16, que diz assim, olha só: Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Olha só, Tomé, no primeiro momento se mostra alguém incrédulo, conhecido por isso, né? Conhecido como alguém incrédulo, se mostra alguém muito corajoso e muito fiel. Agora vamos Levi, Mateus, está em Mateus 9:9. E Jesus, passando adiante dali, viu, estando na alfândega, um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Mateus capítulo 10, versículo 3, diz assim: Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Marcos capítulo 3, versículo 18, que diz assim, olha só:
e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o Zelote. Atos, capítulo 1, versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, e João, e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Agora sobre Judas Tadeu, o Lebeu. João, capítulo 14, versículo 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Judas 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Simão, o Zelote agora. Está em Lucas capítulo 6, versículo 15. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Atos 1,13. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, e João, e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Agora Matias, que foi aquele que substituiu Judas Iscariotes. Atos capítulo 1, versículo 24 ao 26, diz assim: Ora, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançaram-lhes as sortes, e a sorte caiu sobre Mateus, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos, sendo assim então o 12º apóstolo. 12 apóstolos são os 12 fundamentos da Nova Jerusalém. Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos, e até o próximo vídeo.